Seja bem-vindo à aula 14 do meu curso de C# chamado EC Turbo, que é o framework que eu estou montando. E nessa aula, e também bem provável nas próximas 2 ou 3, eu vou trabalhar em cima da construção desse controle específico para trabalhar com números. Teremos aqui a possibilidade de adicionar casas decimais, fazer aqui a formatação como moeda e também a questão de números positivos ou então negativos. Eu vou apenas digitar o sinal de menos aqui, ó, ele automaticamente coloca vermelho, coloca negativo. Se eu digito o sinal de mais, ele volta à cor padrão e retira o negativo. Se eu deixo ele zerado, ó, e tento sair, ele fala que esse valor não é válido. E tudo isso a gente vai poder configurar através de 5 propriedades que vamos estar montando nessa e também nas próximas aulas. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações para a gente então construir esse controle aqui. Bora para o conteúdo da aula de hoje. Bom, então, começando o conteúdo da aula, eu vou meio que repetir o processo que já foi feito aqui no campo da datas, né? Vou criar a classe, vou dar o nome, vou herdar aqui do controle EC Turbo TestBox. E esse processo eu não vou explicar muita coisa, porque eu já expliquei bem detalhado na parte das datas, tá? Então, vou vir aqui ó, no nosso gerenciador de soluções, vou vir na pasta Controles, vou clicar aqui com o botão direito, deixar o mouse na opção adicionar, e aí eu clico na opção classe, e o nome do controle eu vou chamar de EC Turbo, que no caso é o nome do meu framework que eu escolhi, e na frente eu vou colocar numéricos, tá? Então esse campo, ele vai ser para campos, para informações do tipo, por exemplo, quantidade de estoque, quantidade de venda, custo, preço, tá? Não vai ser, por exemplo, para você armazenar um número de um CPF, um número de um celular, tá? Esse tipo de número que compõe uma informação que não é calculável, geralmente a gente trabalha com texto, tá? Então, numéricos são números calculáveis, beleza? Então, vou vir aqui e vou clicar em adicionar. Feito isso, essa nossa classe, eu vou remover aqueles usos que não estamos utilizando aqui, clicando com o botão direito e vindo aqui em remover e classificar os usos. Essa palavra internal eu vou trocar ela para public. E aqui na frente eu vou herdar do nosso EC Turbo TestBox, beleza? Desse modo, se eu der aqui agora um Ctrl Shift B de bola para poder compilar a solução, voltando aqui no nosso formulário, a gente já tem aqui o elemento e aqui ao adicionar ele, você vai ver que ele já vai vir com as propriedades padrões, exatamente igual aconteceu com o controle da data. Ele já vem ó, com esse efeitozinho de cor ali, já vem com a fonte configurada e tudo mais. Agora vamos começar a fazer o nosso controle de fato se transformar em um controle específico para números. Como a gente faz isso? Primeiro, eu não quero permitir a digitação de letras ou de qualquer caractere que não seja números de 0 até 9 e também a vírgula, tá? Porque eu vou precisar dela para fazer a separação de casas decimais aqui no meu controle. Show? Então, como é que eu faço isso? Eu vou entrar dentro do nosso controle, EC Turbo numéricos, e eu vou sobrescrever aqui o método onKeyPress, igual eu fiz no controle da data. Então, ó, protected override, aí eu vou colocar aqui onKeyPress, tá? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, olha, se a tecla que eu digitei não é um número, então eu faço assim, ó, char.isDigit, aí eu pego o e.keychar, essa verificação aqui, ele vai verificar para mim se aquela tecla que eu estou apertando é número de 0 até 9. Agora eu quero saber se não é. Então, vem aqui e coloco igual a false. Eu já expliquei lá no curso do cadastro de clientes que você pode, ao invés de utilizar igual a false, você colocar no começo um sinal de exclamação. Você verifica o contrário, né? Por exemplo, se eu deixo assim, ó, é padrão que ele verifique se é verdadeiro. Então, se eu colocar um sinal de exclamação no começo, eu estou verificando se é falso, beleza? Aí fica a seu critério. Ou você coloca o exclamação aqui, ou você põe o igual a false lá na frente. Então, se esse for o caso, eu quero bloquear a entrada da tecla. Ó. Então, eu escrevo esse e.handled igual a true. Isso aqui faz com que a tecla que você apertou não seja aceita pelo controle, tá? E no fim, eu tenho que dar um return, porque mais abaixo eu vou ter outras validações que a gente vai fazer, tá bom? Então, veja que agora, se eu executar e então digitar aqui qualquer coisa que não seja números, ele não deixa entrar. Agora, números de 0 até 9, ele está aceitando. Só que eu preciso apagar isso aqui, ó. Ele não está deixando. Então, para eu conseguir apagar,
eu tenho que falar para ele, olha, quando eu apertar a tecla Backspace, que é a tecla de apagar, você não faz nada, não precisa impedir. Então, no começo de tudo, tá? No início de tudo, vou verificar, olha, se eu apertei a tecla Backspace, como é que eu faço isso? E.kchar igual teclas, e aí eu pego a tecla Back. Só que essa tecla Back, ela não é do tipo char, então o C# não está conseguindo comparar os dois tipos, aí você precisa converter. Então aqui no comecinho você escreve dessa forma. Essa é uma das maneiras de converter valores, tá? Feito isso então, ó, se ele é, a tecla que eu estou apertando é a tecla Backspace, se for, então você dá um return, ou seja, não precisa executar nada daqui para baixo se eu apertei o Backspace, porque eu quero apagar. Então, esse código de verificação, se é número, não precisa nem ser executado. Desse modo, então, ao executar, eu vou digitar qualquer coisa, né? Aperto o Backspace, ele deixa eu apagar. Agora, esse qualquer coisa não pode incluir a vírgula, porque, ó, eu preciso da vírgula, tá? Então, vou fazer assim. Se o que eu digitei não é um número, beleza. Mas o que eu digitei também não pode ser uma vírgula, porque se for, eu quero que deixe entrar. Então, vou colocar assim, olha, e também se o e.kchar for diferente, no caso, né, da vírgula. Aí aqui, ó, você vai colocar a vírgula entre aspas simples, beleza? Se não funcionar para você na versão 2019 do Visual Studio, você faz assim, ó, coloca aqui toString e aqui na frente você coloca entre aspas duplas, beleza? Dessa forma aqui. No 2022 funciona de boa, no 2019 eu acredito que deve testar também dessa maneira aqui, é mais simples. Então, desse modo agora, ao executar, o que ele vai fazer? Não é um número de 0 a 9 e também não é uma vírgula, aí sim, não deixa entrar e retorna. Agora, se for um número ou então se for a vírgula, aí você não vai executar essa parte aqui, você vai passar direto, beleza? Então, vamos lá. Vou executar, vou digitar o número 1,36, beleza. Agora, a gente tem alguns probleminhas. Por exemplo, se o usuário digitar a vírgula logo de cara e não ter nada ali dentro ainda, vai dar um erro quando a gente for chegar na parte de converter para moeda, para número, beleza? E outra coisa, se eu digitar aqui um número e apertar várias vezes a vírgula, também não pode deixar. Então, eu quero que, se eu digitar a vírgula, ele já automaticamente te coloque 0, e se eu já tiver uma vírgula ali dentro, ele não deixa eu digitar novas vezes a vírgula, tá? Então, antes de fazer essa parte da aula, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, se não é inscrito ainda, deixa seu like, deixa um comentário para fortalecer o canal e seguimos aí então com o nosso conteúdo. Beleza, então vamos lá. Se não é um número e também se não é a vírgula, não deixa entrar. Show! Caso é um número ou é a vírgula, vai seguir. Mas tem um detalhe. Se eu apertar a vírgula, eu quero verificar qual é o estado do texto do controle naquele momento. Então, vamos lá. Se o caractere que eu apertei for igual a vírgula, aí eu vou fazer algumas coisas. Primeiramente, quando o texto lá tiver igual a vazio, tá? Eu quero fazer ele assim, ó, 0, isso é para quando eu estiver apertando a vírgula, tá? Então, vou colocar assim, olha, se o texto do controle tá igual a vazio, significa então que não tem nada lá dentro ainda. E aí, nesse caso, eu estou apertando a vírgula, tá? Então, eu vou colocar assim, olha, texto, C vai ser igual a 0, e aí eu coloco aqui que a vírgula não pode entrar. Então, eu coloco e.handle igual a true. E aqui eu dou um return, certo? Por que eu estou repetindo essa parte aqui? É porque, embora eu estou apertando a vírgula, eu não quero que a vírgula que eu apertei apareça lá. Eu quero que essa daqui apareça, beleza? Aí eu já mostrei isso lá na questão da data e vou repetir aqui, tá? Eu não preciso ficar repetindo isso daqui toda hora. Eu posso criar uma instrução onde, através do comando goto, ele pula direto lá para baixo, ignorando parte do código. Fica mais legível, eu acho que também fica mais organizado. Então, toda vez eu vou ter que repetir isso aqui, ó, mas eu não preciso. Eu posso fazer assim. Aqui no finalzinho, eu coloco um return, porque ele só vai ser executado, o goto, né, o rótulo que eu vou escrever aqui, quando eu mandar através do código, beleza? Senão, ele não pode ser executado. Então, aqui embaixo eu vou escrever continuar, aí vou colocar aqui 2 pontos, vou deixar ele aqui atrás. E aqui, abaixo do continuar, eu escrevo que o handler vai ser igual a true. Só que, ao invés de colocar isso aqui, ó, eu coloco vá para continuar, ok?
E aqui em cima também, ao invés de colocar isso aqui, ó, tá vendo esses dois? Eu coloco vá para continuar. Porque aí desse modo, o meu código aqui, ele vai ignorar o que eu escrever daqui para baixo. Eu posso até inclusive tirar essas chaves daqui, ó, deixar o código mais limpo. Então vamos ler de novo esse código aqui, ó. Vamos lá. Se ele não é um número e também se não é a vírgula, vá para continuar. Ou seja, não deixa entrar, beleza? Continuou. Ele é um número ou é a vírgula, aí ele não entra, ele não vai para continuar, ele segue aqui, ó. Agora, próxima verificação. É a vírgula? Se for, verifica se o texto está vazio. Se tiver, digita lá 0, e aí sim, vai para continuar. Ou seja, não deixa o caractere aparecer. A vírgula que eu estou digitando. Vamos testar? Ó, eu vou deixar o controle vazio e vou apertar a vírgula lá. Então, ele já digitou 0, só que o cursor ficou lá atrás. Eu quero que o cursor fique na frente. Então, você vai no finalzinho aqui, ó, após o handle igual a true, você escreve selection start é igual a text.land. Aí, ele faz com que sempre fique no final ali do controle. Então, ó, vou digitar a vírgula, beleza. Agora, outra questão. Aqui tá de boa. Mas e se eu já tiver a vírgula, depois, em algum momento, por um acaso, eu digitar ela de novo? Não pode, ok? Então, vou verificar assim, olha. Se eu apertei a vírgula, beleza. Tá vazio? Coloca 0, vai lá para baixo. Não tá vazio? Continua. Então, vamos fazer agora uma outra verificação. Se o texto conter a label, tá, ó, aí no Visual Studio 2022 é uma aspas apenas. No 2019, se não funcionar com uma só, você coloca com aspas duplas, tá? Ó, assim, beleza? Mas eu acredito que vai funcionar. Se não, você coloca como eu estou colocando agora. Então, vamos lá. Se já contém a vírgula, aí simplesmente vá para o continuar. Não deixa ela entrar novamente. Então, vamos ler o código de novo. Eu estou apertando a vírgula? Beleza. Se eu apertei a vírgula, você tem dois caminhos. Primeiro, tá vazio? Coloca 0, não tá vazio, continua. Já tem a vírgula? Se tiver, vai para o continuar. Se não tiver, deixa a vírgula aparecer. Então, vamos lá. Vou executar. Vou digitar vírgula, ok. Vou dar um Enter. Show de bola. Agora, eu vou digitar 1, 15, no caso, um exemplo, vírgula 36. Beleza. Agora, aqui eu vou digitar 8, e vou tentar digitar de novo a vírgula. Tá vendo? Ó, não está deixando. Então, ele só vai deixar a vírgula entrar quando ainda não tiver a vírgula ali. Já tem, então encerrou. Não pode mais aparecer a vírgula. Então, com isso, eu finalizo a nossa primeira aula sobre o controle dos números, tá? Na próxima aula, eu vou criar a nossa propriedade, chamada de casas decimais. E essa propriedade, ela vai definir com quantas casas decimais, de fato, o nosso controle vai poder ficar ali após a vírgula. Espero que você tenha gostado do material até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário para fortalecer, porque quanto mais o YouTube divulgar o canal, mais conteúdos eu vou trazer, beleza? Forte abraço, estou esperando você na nossa próxima aula.